nossa oitava aula. Na aula passada eu disse que aquela era a sexta e na verdade era a sétima, né? A sétima aula, beleza? Então organiza aí, por favor, a contabilização das aulas. E nessa oitava aula eu terei que falar sobre frase, oração e período. Quais são os conceitos de frase, oração e período? Beleza? Importante demais. Sempre cai em provas e às vezes nem cai de forma direta. Ninguém vai perguntar para você o que é uma frase. Mas às vezes aparece aquela questão assim, ó, no texto acima, na linha tal, o segundo período. E aí, se você não sabe ao certo o que é um período, você vai ter problemas para acertar a questão e até para entender o que a questão está dizendo. Então, me ajude aqui, por favor. Frase. Anote aí, por favor. A frase só é uma frase se tiver duas coisas: sentido completo, começo e fim. Tem que ter duas coisas: sentido completo, começo e fim. E quando eu falo sentido completo, é claro que esse sentido completo depende do contexto, né? É claro que esse sentido completo depende do contexto, evidentemente. Começo e fim. O começo determinado pela inicial maiúscula e o fim determinado pela pontuação que eu estou usando. Pela pontuação que eu estou usando. Beleza ou não? Certo? Pode ser um ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação. Então me ajude aí, por exemplo. Me ajude aí, por exemplo. De repente alguém vê, não é? Uma construção. Esse exemplo é clássico. Aparece em quase todo o livro de ensino fundamental. Não é? Isso você vai acessar aí sua memória. Preste atenção, por favor. Fogo. A pessoa vê, não é? Uma construção pegando fogo e grita fogo. É claro que naquele contexto isso vai fazer todo sentido. E isso é uma frase, mesmo que não tenha verbo. É uma frase ainda que não tenha verbo. Frase porque eu tenho começo e fim. Veja, o começo definido pela inicial maiúscula e o fim pela pontuação que eu usei. Pela pontuação que eu usei. E isso faz sentido. Claro, tem sentido completo dentro de um determinado contexto. Fechou? O pai procura o filho. Começo. Eu tenho o começo pela inicial maiúscula determinado e o final pela pontuação que eu usei. Então isso aqui sim é uma frase. Porque eu tenho começo e fim e sentido completo. É isso que é frase. Tem que ter começo e fim e sentido completo. Beleza ou não? João espera que o mundo melhore. Outra frase. Eu tenho começo e fim. Eu tenho sentido completo, tenho começo e tenho fim. Beleza ou não? Olha aí. Isso aqui também é uma frase. Beleza? Então olha só. Isso é frase. Isto aqui é frase. E isto aqui tudo é frase. É frase. Porque em todos esses casos eu tive sentido completo e o início e o fim. Em todos eles. São frases. Agora, o que é oração? Oração é qualquer estrutura sintática, qualquer estrutura que tenha um verbo. Se eu tiver 2 verbos, são 2 orações. 3 verbos, 3 orações. 10 verbos, 10 orações. É claro que eu conto cada locução verbal como um verbo só. Eu conto cada locução verbal como um verbo só. Locução verbal, 2 verbos fazendo o papel de um só. Beleza? Normalmente é isso. Tranquilo? Então, oração é qualquer estrutura que tenha verbo. Fechou? Então me ajude aqui, por favor. Se eu falo fogo, isto aqui é uma frase, mas não é uma oração. Por que não é uma oração? Porque não tem verbo. É uma estrutura sem verbo. Isso aí não tem verbo. Então, nesse caso, eu tenho frase, mas não tenho oração. Mas se eu falo o pai procura o filho, olha o verbo aqui, ó. Verbo procurar.
Isso aqui é uma oração só. Porque eu tenho só um verbo. Esse aqui é o chamado período simples. Período simples é o período que só tem uma oração. Agora, se eu disser que João espera que o mundo melhore, aqui eu tenho um verbo. Aqui eu tenho outro verbo. Então, na verdade, isso aqui não é uma oração só. São duas orações. Eu tenho uma primeira oração, que é essa aqui, ó. João espera, certo? E uma segunda oração, que é essa aqui. Alguns gramáticos gostam de colocar que, na verdade, essa segunda oração, ela está dentro da primeira. Mas isso eu vou explicar melhor depois para você, tá? Isso eu vou explicar melhor para você depois. Por enquanto, o que eu quero que você entenda é que eu tenho duas orações porque eu tenho dois verbos. Eu tenho duas orações porque eu tenho dois verbos. Então, na verdade, isso aqui tudo não é uma oração, mas contém orações. Eu vou colocar assim, ó, oração. Beleza? Porque não é uma oração, mas contém orações. Agora, me ajude, por favor. Tá vendo só esse pedaço aqui, ó? Só esse pedaço. Só esse João espera. João espera. Achou? Isso aqui é frase? Não, não é frase. Por que não é frase? Não é frase, João espera, porque não tem sentido completo e nem tem final. Não tem sentido completo e nem tem final. Da mesma forma, isso aqui também não é frase. Não tem sentido completo e nem tem final. Se eu analisar só esse pedaço aqui, ó, que o mundo melhore, o mundo melhore, o mundo melhore, isso aqui é só a conjunção integrante. Se eu disser que o mundo melhore, isso aqui é frase? Não, não é frase. Claro que não. Não tem sentido completo e não tem começo. Mas é oração. Mas é oração. Então me ajude aqui. Essa aqui é frase? Não, mas é oração, porque tem verbo. Então cuidado com uma coisa. Nem toda frase é oração. Porque eu posso ter uma frase que não tenha verbo. Nem toda frase é uma oração. E nem toda oração é frase. Porque às vezes a oração é um pedaço da frase. Às vezes a oração não é a frase toda. Nesse caso aqui, por exemplo, essa oração é só um pedaço da frase. Essa oração aqui é só um pedaço da frase. Mas não é a frase toda. Agora, o que é período? Período é uma frase que possui no mínimo uma oração. É isso que é período. É uma frase que possui no mínimo uma oração. Então, se o período só possui uma oração, eu vou chamá-lo de período simples. Se o período possui duas ou mais orações, eu vou chamá-lo de período composto. Fechou? Beleza? Anotou aí, criatura? Anotou aí? Tranquilo? Então, olha só. Isso aqui, ó. Fogo. Isso é período? Não. Por que isso não é período? Porque não tem oração. Se não tem oração, não pode ser período. Isso aqui não é período. Não tem oração. O pai procura o filho. É um período? É. Isso aqui é uma frase, é uma oração e é um período. É um período porque é uma frase que possui uma oração. É um período simples. Período simples é aquele que só possui uma oração. Agora, se eu disser, João espera que o mundo melhore. João espera que o mundo melhore. Isso é um período? É. Claro que é. Isso em tudo é um período. E é um período composto por duas orações. Agora, a minha pergunta é, se eu falar só, João espera, isso é um período? Não, isso é um pedaço do período. Isso aí não é o período, é só um pedaço do período. Fechou? Tranquilo? Então, isso aqui, ó, não é período. Porque para ser período tem que ser frase, e isso aqui não é uma frase, já que não tem final, nem sentido completo. Da mesma forma, isso aqui também não é período. E não é período por quê? Porque é só uma oração. E é uma oração que é um pedaço da frase. Se isso não é frase, não pode ser período. Só será período se for frase. Beleza? Então, olha, não esquece não, criatura, não esqueça, criatura. Frase
Sentido completo, começo e fim. Fechou? Oração, qualquer estrutura que tenha verbo. Tem verbo, é oração. Período, é uma frase que possui pelo menos uma oração. É isso. Basicamente é isso. E eu vou usar agora, já que você entendeu essa parte, esses próximos minutos dessa aula para adiantar um assunto da próxima, que é o seguinte: a diferença entre verbo nocional e verbo de ligação. Verbo nocional é aquele verbo que traz sentido, que tem sentido de ação, por exemplo. Ele estuda, é um verbo nocional. E no geral, os verbos podem ser divididos assim, tá? Os nocionais e os não nocionais. Nocional significa noção, noção. Eu vou até escrever para você perceber isso aí, criatura. Olha só. Vou apagar aqui e escrever isso para você perceber isso que eu estou dizendo, já adiantando a próxima aula. Olha só. Olha só. No geral, os verbos podem ser divididos da seguinte maneira. Existem os verbos chamados de verbos nocionais. E os verbos de ligação, ou não nocionais. Algumas gramáticas chamam os verbos nocionais de verbos significativos. E chamam os verbos não nocionais de verbos de ligação. E essa classificação que nós estamos fazendo é fundamental para você entender toda a estrutura da oração, para você entender toda a sintaxe. Perceba que nocional vem de noção. Nocional vem de noção. O verbo nocional é o verbo que dá uma noção, que tem um significado. Tipo o verbo estudar, ele estuda. O verbo falar, ele fala. E os verbos nocionais podem ser intransitivos ou transitivos. Esses são os verbos nocionais. Já os verbos de ligação são aqueles que têm uma significação muito rasa. Servem mais mesmo é para ligar. São verbos de ligação. Não nocionais, porque não dão uma noção. Não são nocionais, porque não dão uma noção aprofundada. Beleza ou não? Porque não dão uma noção mais aprofundada. São verbos de ligação. E eu sei que a maioria aí decorou uma lista de verbos de ligação, como ser, estar, permanecer, ficar. Mas cuidado, depende do contexto. Depende do contexto. Tudo bem que se eu falo que o cavalo corre, poxa, esse correr é nocional, é um verbo nocional. Fechou. Beleza ou não? Agora, se eu disser que o cavalo é rápido, esse verbo ser está apenas ligando o cavalo a uma qualidade do cavalo, que é ser rápido. É um verbo só de ligação. Até aí tudo bem. O problema é quando eu pergunto assim: o verbo andar é nocional? Normalmente é. Pode ser de ligação? Pode. Porque se eu digo que a menina anda rapidamente, verbo nocional. Porque aí o andar dá a ideia de andar mesmo. Mas se eu disser que a menina anda triste, aí o verbo andar virou verbo de ligação. Beleza ou não? O verbo permanecer, por exemplo. Se eu disser que ela permaneceu triste, verbo de ligação, permanecer. Mas se eu disser que ela permaneceu na sala, aí não. Aí é o permanecer no sentido de ação, de estar no lugar. Até o verbo estar pode não ser de ligação. Se eu digo, por exemplo, que ela está na sala, o verbo estar só é de ligação se ela está preocupada, se ela está triste, se ela está feliz. Então, cuidado! Essa diferença entre verbo de ligação e verbo nocional
Não é uma lista de verbos para você decorar. Você tem que entender a maneira como aparece na frase. Isso para você compreender uma série de outras coisas. Fechou? Anotou aí? Um abraço!